Pausas que são necessárias para uma restauração no nosso casamento. E essas pausas, queridos, elas são necessárias porque senão nós vamos ter problemas no andamento do nosso casamento. E é comum, a gente vai precisar fazer pausa. E a gente vai ver um princípio bíblico que fala a respeito disso. Mas eu queria começar com uma história verídica do Phil ou Bill e a Susan. Eles eram um casal que tinha toda a perspectiva de poder ter um casamento firme, abundante e constante. Sempre. Eles tinham todas as perspectivas para que o casamento deles continuasse acima da média e sempre melhorando. Só que o que aconteceu? Ele começou a precisar desenvolver um projeto e ele começou a se ausentar muito da casa dele. E ela, por essa ausência, ela foi fazer um trabalho de ordem social. E as constantes saídas dele por uma necessidade até mesmo de trabalho, ele começou a trabalhar de maneira até de forma muito excessiva, fez com que ele pudesse se distanciar da casa e não mais suprir as necessidades e as carências que ela tinha. E eles tinham um casamento bom, não era um casamento com problemas, mas era um casamento bom. E o que aconteceu? Eles foram trabalhando, ele foi trabalhando, ela também foi trabalhar também, nessa área social. Só que nessa área social, ela começou a conhecer uma outra pessoa. E essa outra pessoa, ela começou a dar a atenção e suprir as carências e as necessidades que ela tinha e que já não estavam sendo mais supridas em casa. Geralmente, quando nós olhamos para um cenário desse, nós geralmente queremos apontar. Queremos dizer, não, mas olha, veja bem o que está acontecendo com você está errando. Mas nós não sabemos o que acontece por detrás dos bastidores de cada casamento. E o que aconteceu? Um dia, Phil, ele está trocando uma das suas filhas e a esposa está embaixo fazendo alguma coisa diferente e ele começa a procurar as roupas da filha para poder trocar e começa a procurar onde é que está também a toalha. Mas eu acredito que Deus permitiu que fosse de propósito, porque havia lá, ele achou um papel, e aí quando ele pega aquele papel, ele vai ler o papel, e quando ele vai ler o papel é uma carta, e quando ele começa a ler a carta, uma carta interessada à sua esposa, e era uma carta de amor, com frases, com palavras que há muito tempo ele já não dizia e que ele não falava mais para a sua esposa. Ele diz que essa história diz que ele leu por várias vezes aquela carta, ele ficou perdido, ele foi encostando assim na parede, foi encostando até cair no chão, e ele desceu depois com aquela carta, olhou para ela e mostrou a carta para ela. E quando ele mostrou a carta para ela, ela começou a chorar compulsivamente. E depois disso, eles procuraram um amigo que era um pastor, e esse pastor, ele falou, olha, minha agenda está muito cheia, eu não tenho como atendê-los, eu não tenho como poder fazer isso, e ele era um terapeuta também de famílias, mas tudo bem, mas é urgente, eu preciso conversar com você, e aí o casal vai para lá, e quando eles estão diante dele, ele conta tudo o que aconteceu. E ele pergunta para o pastor, que era o terapeuta, perguntando para ele o seguinte, para o Dr. Gary: o que aconteceu conosco? Ele não diz o que aconteceu com a esposa dele. Ele não diz o que aconteceu com ele. Ele diz o que aconteceu conosco. E de maneira sintetizada, o Dr. Gary falou para ele, simplesmente: vocês deixaram de suprir as necessidades um do outro. E houve muito conflito naquele momento, ela falava algumas coisas, ele falava outras coisas, e no meio daquela discussão toda, o Dr. Gary pede para que eles parem,
ele faz uma definição do que ele errou e do que ela errou e liberam eles dali. Passados-se alguns anos, aonde eles vão se encontrar novamente. E o que aconteceu? Aquele casamento precisou de uma pausa para poder passar por um processo de restauração. E aquele casamento foi plenamente restaurado. Quando nós olhamos um cenário desse, você fala, não, agora acabou, não vai ter jeito, porque não tem como, não tem jeito de fazer um processo de restauração. Queridos, nós servimos um Deus que restaura todas as coisas. Não existe nada. O que Deus pode encontrar como dificuldade não é, diga, não é o diabo. Não é o diabo. Porque o diabo já está derrotado. Verdade. O que Deus pode encontrar de dificuldade, na verdade, é o orgulho e a soberba no nosso coração. Esse é um grande empecilho de Deus manifestar toda a sua vontade, a sua plena vontade no nosso casamento, porque encontra muitas vezes o nosso coração endurecido, gente. Verdade. Pensa num negócio que endurece o coração. É mulher, não é, gente? Calma, calma. Diga amém, as mulheres. Amém. Nossa, só metade. Só duas falaram aqui. Endurece o coração. Mas pensa num cidadão que é cabeça doida. Que é cabeça doida, é homem, gente. A gente pensa que é só mulher, né? Não, mas ele é homem também. E aí, quando nós endurecemos a nossa serviço, o que acontece? Nós dificultamos o propósito de Deus se cumprir na nossa vida. De Deus fazer as restaurações necessárias. E talvez, não é porque é Natal, porque é Ano Novo, nada disso. Mas é porque como nós estamos chegando ao final de um ciclo, talvez seja um momento para a gente parar e refletir que nós precisamos fazer algumas pausas para fazermos algumas restaurações nos nossos casamentos. Deixa eu usar minha vida como experiência. Eu não sei porquê, também não estou entendendo direito esse negócio não. Você fala, pastor, você tem certeza? Eu falei, eu tenho, porque eu acredito que esse negócio está tudo funcionando. Ontem eu fui num culto, gente. Pensa num culto. Sabe que hora acabou o culto? Diga, que hora acabou o culto? Culto pentecostal, gente. Era 11h25. Deus do céu. Eu estava naquele culto e eu estava ali, aí chegou uma pastora Cida, estava sentada do meu lado, ela precisou sair um pouco mais cedo, mais cedo, né? 11h25, mais cedo, meu Deus do céu, foi quase uma vigília. Aí ela falou assim, passou por mim e falou assim, a caminhada vai ser longa, tá? Eu falei, entendi, muito certo, obrigado. E ela falou assim, a caminhada vai ser longa e você só vai precisar tomar cuidado nessa caminhada, porque a jornada é muito longa. E alguns dias atrás Deus tinha me falado uma coisa meio engraçada. Só se eu trabalhar e quiser trabalhar, daí não vai acontecer as coisas que Deus fala na vida da gente. Deus me falou uma outra coisa, que Deus estava acrescentando uns anos de vida. Eu vou ficar velhinho, mas eu vou fazer 50. Falei, então eu estou no lucro, né? Se Deus falou que eu vou ficar velhinho, e eu vou ter muitos anos de vida ainda. E eu bem, falei, Deus quis falar com misericórdia, aí daqui a pouco veio um rapaz, um outro irmão, e falei, Deus, de novo Jesus, só tenho eu no culto aqui, meu Deus, tem tanta gente no culto aqui para você falar. Ele falou assim, rapaz, posso falar uma coisa para você? Eu falei, pode falar, tranquilo, manda bala, estou aqui para escutar. Eu falei, meu Deus, o que será agora, Jesus? Vamos lá, vamos escutar. Aí ele falou assim, rapaz, seguinte, posso falar para o senhor, pastor? Eu falei, pode, claro, com certeza, tranquilo, tem esse negócio de ele falar comigo, não, entenda a voz de Deus, escuta a voz de Deus. Ele falou assim, olha, você vai viajar muito. Eu falei, glória a Deus, Deus está falando, Deus tinha falado isso comigo já. Eu falei, você vai para muitos lugares ainda. Eu falei, glória a Deus, eu sei, Senhor. E Deus usando ele para falar algumas outras coisas comigo, e terminou o culto. Aí chamou outro irmão para poder orar, e ele falou assim, pastor, o apóstolo, é uma igreja apóstola, eu preciso falar um negócio, posso? Ela falou, pode, você está terminando o culto. Eu falei assim, pastor, posso falar uma coisa para você? Eu falei, Jesus, 3? Meu Deus, estou lotado. Aí na frente de todo mundo eu falei, Jesus, só não revela meus pecados, meu Deus. Manda ele falar fora do microfone, fica tranquilo. Aí o que ele fez? Falou,
pastor, quando eu estava ali, eu via Deus derramando um óleo sobre a sua vida, uma unção nova sobre o seu ministério. Essa jornada vai ser longa. Eu falei, glória a Deus. Eu escuto isso aí, sem ser isso é a voz de Deus, não. E eu falei, Deus, obrigado, Senhor. E eu tenho recebido muita palavra de Deus nesses últimos dias, porque depois que o Rafael partiu, a nossa vida modificou totalmente. Nossa vida já não é mais a mesma. As nossas ideias, os nossos sonhos, os nossos projetos, eles passaram por um processo também. E a gente precisou fazer pausas para fazer restaurações. Por isso que, graças a Deus, nós fizemos uma decisão esse ano. Nós estávamos pastoreando uma igreja, mas nós precisávamos de uma pausa para fazer algumas restaurações que nós estávamos precisando passar. E aí nós resolvemos, olha, conversamos com o pastor presidente, falou, olha, nós precisamos de um tempo. Ele falou, tudo bem, tranquilo. Já colocaram uma outra pessoa, já transferimos já a responsabilidade, e agora nós vamos continuar servindo ao Senhor, mas servindo a famílias, porque Deus, o meu projeto na minha vida é servir famílias. É isso que eu quero fazer. E a gente precisava de uma pausa, e Deus nos deu um momento para a gente fazer pausa, para fazer agora restaurações. Só que coincidiu, não sei, eu penso que coincidiu dentro do meu entendimento, mas estava dentro do propósito de Deus, que quando nós fizemos esta pausa, já era uma pausa já junto com a chegada da Rafaela. Então vai ser tudo certo, tudo ajustado, e Deus faz as coisas de maneira perfeita. Aleluia. Bem, a nossa conversa hoje, queridos, vai ser um princípio bíblico que fala de restauração necessária, de ajustes necessários, e para isso será necessário muitas pausas e balanços para entender a importância que essa pausa terá ao longo do tempo do nosso casamento. Embora possa refletir uma perda de tempo no momento, ela significa um ganho de tempo lá na frente, porque ninguém gosta de parar. E uma coisa engraçada com o homem, diga às mulheres, amém? Amém. Posso fazer uma pergunta para vocês? Sim. Pode ou não pode? Pode. E seu marido gosta muito de conversar? A maioria dos homens não gosta de discutir relação, pode reparar. Ele não gosta, não é uma coisa do homem. Ele gosta de uma coisa prática, ele gosta de resolver o negócio. Não, mulher, é assim mesmo, fica em paz, fica tranquila, não tem problema não. Porque não é da natureza do homem discutir relação. Pode reparar, o homem gosta de coisa prática. Não, mulher, fica tranquila, não tem problema não. Você acabou de tomar uma multa, e a mulher fica falando, meu Deus do céu, uma multa gravíssima, vai ser uns 500, 600, 700 reais. E o homem, para não escutar, o que ele vai falar? Ih, mulher, fica sossegado, fica tranquilo. Acho que ele não vai pegar nada não, passei, mas ele vai, fica tranquilo. Porque ele já sabe que ela vai falar. Ela vai passar a viagem toda falando, e é 7 pontos na sua carteira. Só que como o carro está no seu nome, quando chegar a multa, eu já vou transferir para você. Aí tá vendo? Deus está revelando, mano. Eu nem comecei, o negócio já começou a sair revelação já. Vamos lá então, gente. Vamos lá. Eclesiastes no capítulo 10. Verso 10. Vamos lá, Eclesiastes capítulo 10, verso 10 diz: se o ferro está embotado e não se lhe afia o corte, é preciso redobrar a força, mas a sabedoria resolve com bom êxito. O que é a expressão ferro embotado? Se você for na nova a NVI e a Almeida, acho que atualizada agora, ela já está com outro contexto. Ela não fala mais a palavra ferro, ela fala a palavra machado.
E quando a gente vai para o versículo anterior, ele termina falando que o machado, porque o que racha a lenha expõe-se ao perigo, no versículo anterior. Essa palavra ferro também é usada para falar de ferramentas e mobílias feitas de ferro. O que ele está querendo dizer de maneira sintetizada? Que quando o machado ele não está bem afiado, você precisa golpear com mais força. Você precisa colocar mais energia, porque o machado perdeu o corte. Entenderam isso? Sim. Então você precisa usar mais energia, mais força, e para poder golpear. Então vamos colocar, então, para a gente poder entender aqui, que o nosso casamento é esse machado. Só que ele tem uma utilidade. Só que quando ele começa a ficar desgastado, o que acontece? Ele começa a perder o corte, ele começa a perder o propósito pela qual o Senhor nos deu para que nós pudéssemos viver de uma maneira plena, de uma maneira abençoadora. Mas quando ele diz que a sabedoria resolve com bom êxito, significa que uma pausa para afiar o machado é necessário. E uma interrupção do trabalho, uma perda de tempo na produtividade é o que nós pensamos que vai acontecer. Nós pensamos assim, mas eu vou perder produtividade, eu vou perder, na verdade, eu tenho uma interrupção no meu casamento. Se eu parar para discutir relação, se eu parar para discutir o que está acontecendo, não, mas eu preciso afiar o machado. Deixa eu dizer, queridos, pela experiência que a gente tem tido e tem visto em tantos lugares, há muitos casamentos que perderam o seu corte, perderam a sua finalidade. E aí o que acontece? Você tem que golpear com mais força, você tem que usar mais energia, porque eles perderam o sentido inicial quando o Senhor trouxe o seu cônjuge para conviver com você. Você tinha uma perspectiva, você analisava as coisas de um jeito. Exemplo, como é que nós éramos anteriormente, no princípio do nosso casamento? Tem coisa que graças a Deus a gente melhorou, né, gente? Graças a Deus a gente deu uma melhoradinha. Posso ouvir um amém das mulheres? Amém, é verdade. Não, eu estou falando de você, não, estou falando do seu marido. Não é de você não, sei que você está bem. Pelo menos acredito que esteja. E o que aconteceu? A gente tinha algumas coisas que nós fazíamos e que nós vivíamos, mas depois com o tempo a gente parou de fazer. Literalmente a gente foi parando. Exemplo, algumas coisas que nós precisamos manter para deixar o nosso casamento bem afiado. Como é que nós agíamos anteriormente no princípio? É claro que nós temos maturidade agora, nós sabemos lidar com algumas situações, mas como que nós éramos no princípio, queridos? Nós não éramos mais atenciosos? Tudo que a mulher pedia para fazer, o que nós fazíamos? O que a gente fazia? Fazia. E hoje? Faz mais não. Espera aí, mulher, espera um pouco. Vem tanta pressa. Faz 6 meses que você está pedindo esse negócio, espera um pouco. Mas espera chegar até o final do ano. Nós tínhamos uma outra maneira de pensar e nós precisamos parar, fazer uma pausa para ver como é que a gente está agindo nesses últimos dias. Como é que tem sido a comunicação? E aí você fala assim, não, mas se eu parar, mas se eu não afiar o machado, ou seja, aquela ferramenta não vai ter uma restauração e não vai ter uma habilidade inicial como era antigamente. E eu queria falar com vocês a respeito disso. Escute, se não houver a pausa para poder fazer a restauração, ela vai perder essa ferramenta chamada casamento, ela vai perder a sua utilidade, ela vai sendo comprometida no sentido de resultado e de capacidade. Nós precisamos entender que não só mais força é desperdiçada ao usar machado, que não está afiado, como podemos ou perdemos mais tempo
e gastamos mais energia e não conseguimos manter os mesmos resultados, o que a sábia interrupção para afiar o machado produziria. Se a gente parar para poder analisar, verificar como é que tem sido o nosso casamento vai voltar para uma atividade inicial em que nós deixamos. Posso fazer uma pergunta para as mulheres aqui? Sim. Posso fazer? Sim. Você gostaria que seu marido voltasse a fazer alguma coisa que ele não fazia, que ele deixou de fazer? Sim. Só 6, mulher? Não, quero saber se todas as mulheres. Tem alguma coisa que seu marido fazia? Eu não estou dizendo que ele seja ruim, seu marido é bom, você está casado com ele até hoje, porque ele é bom. Mas tem alguma coisa que você gostaria que ele fizesse? Sim. Voltasse a fazer, melhor dizendo? Sim. A Érica não. Ela não está aqui, né, gente? Então, agora hoje eu posso. Mas eu vou estar gravando, meu Deus. Não manda no grupo não, por favor, não manda não, senão vai dar ruim hoje lá em casa. No aniversário eu vou ter que passar no hospital, gente, vai ser não. E aí o que vai acontecer? Comece a dizer, faça uma pausa. Comece a dizer, amor, eu gostaria que você voltasse a ser aquele homem romântico que você era antigamente. Você fala, mulher, faz 40 anos, você quer que eu volte para fazer aquele negócio? Você fala, volta. Eu gostava tanto daquele negócio, coisa simples, gente. Vê se as mulheres querem. Diga, mulher quer coisas simples. Não é complicado. Mulher é tudo simples, gente. É, verdade. Mulher é simples. Simples de tudo. Tem mulher, deixa eu dizer uma coisinha. Calma os irmãos, porque nós vamos se encontrar lá no Conto de Óculos. Aí aproveita no dia lá, entendeu? Lá vocês tiram desconto de mim. Hoje não dá não. Hoje eu estou cercado por elas aqui, ó. Tem mulher, exemplo, gente, coisa simples. Sabe aquela fuçada no cangote dela? Sabe aquela pegada que você fazia assim, quando eu estava passando assim, ela tá cozinhando, você apertava ela assim, para, amor. Tem mulher que tem saudade disso, gente. Tem gente tem que parar para poder fazer pausa no nosso casamento, para poder ver o que está faltando. Está com problema na comunicação no casamento? Melhora a comunicação. Talvez é um momento de carinho. Tem mulher que come esses negócios. E ela queria que pudesse voltar ao início. E a gente faz uma pausa para o nosso machado poder ser afiado novamente. Para cortar, para mulher, meu machado está afiadão, hein? Essa semana meu machado está arrebentando. Ela sabe que é mentira, rapaz. Esse machadinho, meu filho, pelo amor de Deus. Mas a gente fala, né? Para poder arrebentar, né, para poder dar onde, né? As mulheres, não, a mulher sabe que foi rapaz, esse machadinho aí. Ah, vamos pensar aquela faquinha, sabe aquelas faquinhas para passar manteiga, que não tem corte? Mas a gente tem que botar banca nele. Fala, não, meu filho, esse machado tá afiado essa semana, você me deixou doido, não, meu filho. Machado tá afiado, tô doido essa semana. Tá doido mesmo. Mas nós precisamos fazer pausas. Eu comecei iniciando falando a respeito de um casal que não teve pausas na vida deles. E por falta dessa pausa, para poder fazer a restauração dessa ferramenta chamada casamento, eles começaram a ter problemas, e problemas sérios, e que levam muitos outros casais, infelizmente, a se separarem. Mas eu penso que Deus tem fechado esse ano conosco aqui, para você parar, para você fazer uma pausa, para você afiar melhor esse machado, chamado casamento, sentar, dialogar, melhorar o seu comportamento, melhorar as suas ideias, as suas opiniões, não fazer nada sem consultar o seu cônjuge. Nós temos muitos problemas hoje, exemplo, nós precisamos sentar para poder conversar do que a mulher vai comprar e o que o homem vai comprar. Já aconteceu alguma vez você comprar alguma coisa que não era para você comprar, ou era até para comprar, mas você não comunicou o esposo ou a esposa? Diga amém. Lá em casa acontece direto. Não, vou botar uma dela, vou botar uma aqui para vocês, gente. Nova, essa é nova, meu Deus do céu. Tá gravando. Pastor. Tá gravando. Érica, beijo, amor. Esses dias, onde é que eu fui, meu Deus do céu?
Eu fui para algum lugar, agora não lembro o que era, eu fui passar um dia ou 2 dias. Aí foi para um lugar que eu precisava colocar sabe aquela sandália antiga de velhinha assim, que tem uma tira aqui, uma tira aqui? Eu não gosto de usar porque parece uma sandália tipo de velhinha assim, tipo de 95 anos, eu falei, meu Deus. Mas estava em promoção, era de uma boa marca. Eu comprei. Tá barato. No lugar. Mas é bom, né? O negócio é bom. Aí, beleza. Fui sair, não sei, agora não estou me recordando onde é que eu fui. Aí fui com a sandália, passei o final de semana, voltei, aí coloquei a sandália no pé. Fui viajar para o interior. Para ver algumas igrejas nossas no interior, voltei de lá. E no dia que eu voltei tinha tudo em casa. E eu viajando de Araçatuba para cá, eu meio tartaruga, né? Levei quase 10 horas de Araçatuba até aqui. Prudência no trânsito, prudência no trânsito. Aí cheguei em casa, um monte de gente, né? Lá, pregadora lá, missionária lá, tudo. Aí eu cheguei com a sandália. A Érica já bateu os olhos, né? Aí a missionária brincando lá na mensagem, falou, até o pastor está aqui, olha, até com sandália, olha a sandália bonitinha dele, né? Falei, filha, fecha a boca, para de falar, meu Deus do céu. Você vai falar que eu estou com sandália nova, fica quieta, meu Deus do céu. Aí essa semana, e eu não sei quem estava falando da sandália, olha, a sandália de novo, gente. E a sandália de novo, fez conversa em casa, sandália de novo. Falei, que foi? Eu falei, não, eu quero saber a história dessa sandália daí. Vocês conhecem, né? Não, eu quero saber a história dessa sandália, porque até agora eu não sei onde é que você comprou, que dia que você... Eu falei, Jesus, de 15 em 15 dias eu vejo uma caixa de sapato entrando assim, ó. Gente, dava um best-seller, dava um livro assim, tipo, sabe, uma enciclopédia básica, se ela fosse contar todos os casos e todos os sapatos que aquela mulher compra. E aí eu comprei uma sandalinha baratinha de Jesus, entendeu? Para poder me parecer um pouco mais com ele, e a mulher ficou pegando o meu pé pela sandália. E eu falei, Jesus do céu, eu preciso parar a relação para bater um papo com ela, para conversar com ela, dizer, minha filha, se você pode comprar sapato, eu não posso comprar uma sandália para parecer com Jesus, minha filha. Misericórdia. Então a gente está discutindo relação agora. E eu acredito que a gente vai discutir mais relação, fazendo pausas agora para a gente poder melhorar e afiar um pouco mais o nosso machado. Amém, queridos? Amém. Para que você não precise usar tanta força, gastar tanta energia com algo que você poderia resolver no dia a dia da sua vida. Verdade. Gente, a gente gasta muito tempo com coisas muito pequenas. Já reparou isso? O nosso tempo é tão pequeno, o nosso tempo é tão curto, mas a gente ainda insiste em perder tempo com coisa que aconteceu lá atrás. Isso é coisa de homem, né? Nossa, o irmão ali quase engasgou, gente. Calma, dá água pro pastor ali, gente. Dá um pouco de água para ele, meu Deus. E a gente continua ainda perdendo tempo, gastando energia com coisas que aconteceram lá atrás, gente. Não dá mais. Ou nós nos apropriamos daquilo que a palavra de Deus diz e a gente começa a viver, ou a gente vai começar a viver, sabe de que maneira? Aquém daquilo que Deus proporcionou em relação ao nosso casamento. As coisas velhas se passaram. Ele diz que faz novas todas as coisas. Eu não quero ficar vivendo de coisa mais do passado, careca. Chegou, acabou, tô com 50, meu filho, tá bom. Daqui para frente eu quero viver de coisas novas de Deus. De perspectivas novas, de um entendimento novo, de uma compreensão nova, de uma vida. Deixa eu falar, vou falar. De uma vida sexual mais prazerosa. Mas você tem que caprichar também, filho. Não, você tem que caprichar. Porque depois que vai passando os 40, os 20, os 30, os 40, a mulher não fica com todo aquele negócio mais. Acho que a maioria das mulheres, amém? Você tem medo de falar. Fala! Ela está me encerrando o ano mesmo. Daqui a pouco você pode pedir perdão para Deus. Os homens continuam do mesmo jeito, gente. Eu acho, né? Eu sei que não é aquele vigor todo, mas o menino está com vigor
ele é novo ainda. Mas, gente, a gente continua. Mas aqui, ó, eu não sei se funciona tudo, né? Mas aqui funciona, gente. E é aqui que comanda tudo. A gente podia voltar. Por que, queridos? Porque eu percebo muitas brechas sendo abertas em muitos casamentos, porque essa área tem sido prejudicada. E ela tem estado relacionada ao estado emocional. Se o estado emocional da mulher não estiver bem, ela não chega, ela não consegue. Eu vou botar um troço aqui para vocês. Aí cantar aqui. Tá gravando. Mas acho que ela não vai ter. Não dá para mandar. O negócio fica bem grande e não dá. Nossa, no YouTube, faz isso não, gente. Teve uma vez que eu, assim, depois eu falei, não dá, esse negócio dá certo não. Eu percebi que eu estava no momento da festa, vocês entendem, né? Eu estava no momento da festa e ela, não, fica tranquilo. Eu falei, não, vai você, não, vai você primeiro. Eu falei, não, eu espero você chegar. Eu falei, não, eu pego meu carrinho aqui, meu Fusquinha, eu estou de boa. Você que está com a Ferrari. E ela falou, não, vai você. E aí o meu Fusquinha acabou a gasolina. Vocês entendem? Aí ela falou assim, não tem problema não, filho. Eu falei, tem não? Falou, tem não. Mas eu percebi que no dia ela não estava no pique. Eu falei, não, mas você não quer assim não, Jesus. Eu quero fazer essa mulher viajar, meu filho. Eu quero fazer ela subir nas nuvens, subir pelas paredes. Falar, meu Deus, esse homem, o que aconteceu com esse homem essa semana? E eu quero uma vida diferente. Então nós estamos dando pausa para muitas coisas para poder restaurar áreas do nosso casamento. Para quê? Para que o machado esteja bem afiado e a gente possa fazer a utilização desse machado sem fazer muita força ou esforço. Sabe o que eu tenho ouvido também nos últimos dias? 50% dos divórcios têm acontecido por uma questão de problema de ordem financeira. E algumas vezes não é necessariamente pelo quanto ganha, mas como se administra. É isso que é a diferença. Não é necessariamente o problema de quanto ganha, mas como nós estamos administrando o nosso dinheiro. Gente, e dinheiro, falta de dinheiro no casamento traz problemas. Verdade. Porque você não consegue pagar as contas. As contas vão chegando, as contas vão se aproximando, o negócio vai chegando no dia, e aí começa a haver os conflitos e os problemas, porque gastamos aonde não deveríamos. Porque tínhamos uma cultura talvez lá atrás de comprar tanta coisa, de fazer tanta coisa, só que a gente precisa lembrar que agora nós somos casados. Deu para comprar? Deu. Se não deu para comprar, espera para o próximo mês. Agora para o próximo ano, gente. Não deu para comprar esse ano, não deu para comprar esse ano, deixa para o próximo ano. Mas faça uma planilha. Se não fizer uma planilha, chama os dois, senta e fala, olha, não dá para a gente comprar. Não dá agora, amor. E o homem é meio racional, né? Ele vai dizer que não dá. A maioria dos homens vai dizer, não dá para trocar, não dá para fazer. Por quê? Porque ele não quer fazer uma conta que ele sabe que depois ele não vai poder pagar. Porque ele não vai querer sujar o nome dele. Então o que a gente faz? Qual que é o certo fazer? Chama, senta, conversa. Olha, vamos afiar um pouco o machado aqui, vamos ajustar as nossas finanças, para que no 2020 isso não seja um problema de ordem no seu casamento. Afia. Olha, não dá para gastar, não. Agora a escola das crianças, não, agora nós temos que comprar tal coisa, agora nós temos que comprar tal coisa. Em casa a gente não tem esse problema, gente. E eu queria orientar você a fazer o que eu fiz. Eu não sei se você vai gostar. Eu não sei se eu falei na última vez que eu esteve aqui ou na penúltima vez. Eu dei um cartão de crédito para minha mulher. Aí sim, hein? Sem limite. Sem limite. Eu dei um cartão de crédito para ela, gente. Você vai, pastor, você é meio doido? Eu falei, não, sou normal. Só que ele tem um limite. Ele tem um limite razoável.
800 e pouco, quase 900. Eita. Por ano, né? Você fala, pastor, mas você fala, o salário dela também não é tão alto, então tem que ser o limite. Eu tinha 2 cartões, tem um que tem um limite bom e tem um que tem um limite ruim. Aí o que ela fazia? O que ela pegou? Ela tirou foto do meu cartão. Tem que manda a foto do seu cartão, mas ela pediu, pastor, manda a foto do seu cartão para mim. Eu falei, meu Deus do céu, Jesus, toma conta, tem misericórdia, livra do nosso passarinho da peste perniciosa, meu Deus. Eu falei, e agora? O que vai acontecer? Eu tô danado. Meu Deus, se a mulher vai gastar, ela não vai gastar porque não vai dar, tranquilo. Aí chegou a fatura do outro mês. 10 de tanto. Aí chegou a fatura do outro mês também. 9 de tanto. Aí apareceu no meu cartão uma coisa engraçada. Foi um negócio que ela falou, ela não comprou, eu também não comprei. Eu falei, meu Deus, então eu vou diabo. Já usou meu cartão, eu não compro esse troço aqui, meu Deus. Eu falei, o diabo pegou meu cartão e colou. Meu Deus do céu, o diabo tá colando até cartão agora. Misericórdia, até cartão esse infeliz tá colando, meu Deus do céu. Aí eu falei, meu Deus, não preciso resolver esse negócio. Eu liguei na central. Eu falei o seguinte, ó, eu não comprei esse troço aqui não, e eu não sei, minha mulher falou que não comprou, eu também falei que não comprei, então eu não quero saber, o senhor pode cancelar esse negócio aí, tá bom? Aí a menina falou assim, ó, nós vamos verificar, mas então o senhor tem que fazer o seguinte, o senhor tem que cancelar todas as compras online. Eu falei, glória a Deus. Foi revelação, gente. O que eu fiz? Falei, pode cancelar todas as compras online. Só pessoalmente agora. Aí, passaram uns dias, quem me liga? Quem me liga? Aí, amor. Ela falou assim, amor. Eu falei, rapaz, eu sei que tem alguma coisa. Amor. Falei, diga. Então, é que eu estou tentando passar o seu cartão. Eu falei, é? Então, estou tentando passar seu cartão, mas não sei o que aconteceu, porque a mulher não está deixando passar. Porque falou que parece que o sistema aqui não está entendendo que não pode mais. Eu falei, lembra aquela conta que o diabo pegou e colocou no meu cartão, comprou um negócio, entendeu? E eu falei, eu vou dar um jeito desse diabo, esse inferno desse diabo. Eu falei, meu Deus, ele não vai comprar mais nada do meu cartão. Mas o pessoal cancelou a compra mesmo, eu não sei o que aconteceu. Não foi eu nem ela que tinha comprado. Aí eu falei, amor, agora não dá, online não dá mais. Só pessoalmente na loja. Aí ela ficou feliz, ficou tranquila e aí eu continuei pagando. Mas deixei o cartão com ela dela, gente. Por quê? Porque eu pensei, eu preciso de alguma maneira abençoar a vida dela e fazer com que ela possa ter a possibilidade de poder ter um cartão também, porque eu sempre ando com o cartão para poder fazer algumas coisas, mas eu parei, conversamos, dialogamos, ajustamos, afinamos, eu dei um cartão para ela, eu fiquei com outro, só que o meu tem um pouco de valor maior, né, gente? Aí esse dia ela chegou e falou assim, pra gente terminar aqui, eu vou falar para vocês. E ela falou assim, amor, eu falei, diga, tem gente sem emprestar um dinheiro pra mim? Mulher, olha, quando mulher pede dinheiro emprestado pra você, esquece, varão. Não existe mulher pedindo dinheiro emprestado, é dela o dinheiro, tá entendendo? Aí eu falei, meu Deus do céu, vou ter que afiar esse machado aí, Jesus. Eu falei, tá bom, diga quanto. Aí ela, eu não sei por que ela se aborreceu, porque eu falei só isso, diga quanto. Aí perguntei pela segunda vez, ela não respondeu. Perguntei pela terceira vez, ela não respondeu. Eu falei, Jesus, glória a Deus, livramento, meu Deus do céu. Tive um livramento naquela semana. Aí ela desistiu. Mas eu sempre preciso ser provedor da minha casa, queridos. Eu preciso ser provedor financeiro, provedor espiritual e provedor emocional da minha casa. Amém, queridos? Então, aos maridos eu deixo uma última palavra. Seja provedor da sua casa. Afie bem seu machado. Seja provedor no dia a dia. Pergunte para ela se ela está bem, se ela não está bem, como é que foi o dia dela. Mulher gosta desse tipo de coisa. Ela se sente bem porque ela se sente honrada e você está preocupado com a vida dela.
Você entende? Eu não preciso perguntar para ela como é que foi o dia dela. Não dá tempo. Os irmãos sabem aqui, não dá tempo. Não dá tempo. Porque quando eu vou perguntar como foi o dia dela, já começa a falar: meu Deus, que dia, Cláudio. Nossa, a mulher do café, porque tem nome lá, os nomes que vem lá dentro, né? A mulher do café, a mulher que foi afogada, e tem um monte de nome no hospital. Para não dar o nome direito das pessoas, elas falam por código. Aí eu falei, a mulher que foi afogada, deixa eu ver, a fulana, tá. E ela fez isso, aconteceu aquilo. Eu falei, Jesus do céu, eu nem preciso perguntar como é que foi o dia dela, porque ela já me fala, quando ela entra no carro, eu já sei, eu vou ter que parar, eu vou ter que ir até em casa escutar ela. E quando ela está sentada, deitada na cama, e ela começa a falar, eu abaixo a televisão, viro para o lado e fico ouvindo ela, atento, diga, fala. Fala que o teu servo ouve. Fala. E aí eu aprendi uma, eu acho que eu falei da última vez aqui, mas eu vou dar uma dica para os homens. Quando a mulher estiver falando, filho, dá atenção para essa mulher. Dá atenção para ela. Para o que você está fazendo. Pastor, mas eu estou terminando o trabalho. Deixa o trabalho lá, porque se você não der atenção para ela, o trabalho vai ser pior depois. Você entendeu? Pensa numa mulher que vai ficar nervosa. É porque você não deu atenção para ela. Então para o que você está fazendo, dá atenção para ela naquele momento. Você está afiando o machado. Dá atenção para ela, fica ali. E aí eu estava lá dando atenção para ela, eu fico parado, escutando, gente. Ela fala 10, 15, 20 minutos. E uma outra coisa que eu aprendi, que eu vou repetir de novo aqui, só para você lembrar. Ela não quer saber da sua... É isso aí, não. É isso aí. Ela não quer saber da sua opinião. A não ser que ela pergunte para você alguma coisa. Não responda nada. Mas não fica fazendo aquela cara de paisagem também, não. Agora assim, você está entendendo o que eu estou falando? Aí você vai dizer o quê? Sim, estou entendendo. Mas presta atenção, porque senão ela pode falar assim, o que eu acabei de falar? Mulher assim, gente, funciona desse jeito. E aí eu fui aprendendo isso aí, eu também não sabia, não. Eu ficava assim, meu Deus do céu. Aí aprendi uma, diferente. Que as mulheres fazem com as outras. Como é que a mulher conversa com outra, geralmente? Já viu duas mulheres conversando? Como é que as mulheres conversam? A maioria delas, a maioria, não todas, tem as suas regras e exceções. Como é que a mulher conversa? Vocês não sabem, gente? Vocês são mulher. Como é que você comunica com a outra? Você está certo, é isso mesmo. Está certo. Amiga, meu Deus do céu, acredito. Ele fez isso, trouxe com você? Nossa, não acredito. Ela abaixa no seu ombro, ela segura você, ela segura na sua perna. Ela, menina! Se alguém está conversando com vocês e fala, menina, não acredito. Aí você já aproveita. Menina, não acredito. Ela vai lá, o que essa moça está fazendo aqui? Eu falo, não, só estou conversando com você. Aí você já vai jogando para poder ver se vai sair alguma coisa à noite, entendeu? Você tem que jogar, gente. Você não sabe se o troço vai funcionar à noite ou não. Você já vai jogando, vai tentando, conversando com ela. E funciona assim. Mulher funciona desse jeito. Eu não sei se isso é histórico, se isso é genético, eu não sei como é que funciona. Mas eu sei que funciona desse jeito. Vai me encerrar com as mulheres agora. Você quer deixar esse homem feliz? Sim. 3 mulheres, graças a Deus. Pastor, a igreja está boa, hein? A igreja está boa. E foi 3 do lado de cá. 3 mulheres do lado de cá que eu ouvi falar. Você quer deixar esse homem feliz? Sim! Olha, meu Deus, agora nós estamos bem. Posso falar de maneira respeitosa, respeitando o altar de Deus? Eu ouvi uma frase e é verdade, se encaixa dentro. O homem gosta de pelo menos de 3 coisas para ser feliz. Aí já sei o que você está pensando. E também. Primeiro, o homem gosta de ser respeitado. Então afirma uma chave do seu casamento respeitando ele. Respeitando as decisões. Tem dia que ele vai errar. Você sabe que ele vai errar.
mas faz do jeito que ele quer. Se ele estiver muito endurecido, não quer te ouvir, deixa, porque depois você vai falar o quê? Eu te avisei. Eu te avisei, eu te falei. Vai Vai ter troco, vai funcionar. Segunda coisa que o homem gosta. O homem gosta de comer, gente. Faz comidinha gostosa. Faz uma comidinha gostosa para essa criatura. Fala, Deus! Vejo que sou profeta. Faz uma comida para esse infeliz, pelo amor de Deus. Ele fica feliz na vida, você fizer a comida para ele, gente. Mas não fica fazendo aquela comida que você coloca lá e deixa 30 dias. Você cozinha para 30 dias e todo dia você tira para descongelar. Arroz, feijão e o negócio. Não, gente, faz uma vez que faz um arroz fresquinho para esse cidadão, meu filho. Tem coisa melhor que um arroz fresquinho, gente? Feitinho na hora. Não, gente, homem não precisa de muita coisa para ser feliz. Sendo respeitado, tendo que comer. Posso usar uma expressão aqui que eu ouvi, pastor, de maneira muito respeitosa? As mulheres vão entender. Respeitando o altar de Deus. Porque o pastor Valdir teve aqui e rasgou o verbo, né? Deixou o troço bem assim, bem explicado, né? Diga, homem gosta. E precisa ficar. Não vai se escandalizar, eu vou falar. Vou falar, não se escandaliza. De novo, homem gosta. Precisa. Ficar. O saquinho. Vazio. Minha filha, se o homem tiver essas três coisas, literalmente eu falo certo, gente. Respeito, comida, saquinho vazio, ele está feliz da vida. Você consegue qualquer coisa que esse cidadão. Então faça uma pausa agora para poder afiar o seu machado. Essas pausas são necessárias e quando respeitadas elas são sábias. E de acordo com a palavra de Deus, elas podem garantir o bom êxito e elas podem garantir o sucesso. Restaurações são necessárias e pausas também. Faça uma pausa para que Deus possa fazer restaurações que sejam necessárias no seu casamento. E coisas simples do dia a dia para a gente fazer. Você vai ver que você vai ter um casamento muito mais excelente e muito melhor. Porque eu não tenho a ideia de uma perspectiva de um casamento pior amanhã, gente. Eu tenho tido uma mentalidade que meu casamento e o casamento das pessoas sempre vai ser melhor. Com certeza. Esse negócio, não, que está acabando, está falindo, existe esse troço, mas é tudo mentira do diabo. Dá para a gente poder cada dia melhorar aqui no nosso relacionamento. A gente só precisa parar para afiar o machado. Para não ter que golpear com tanta força, com tanta energia, despender tempo desnecessário com coisas que já não era mais para a gente ficar discutindo, mas para discutir a relação e aquilo que precisa ser restaurado. Converse com seu cônjuge, mas eu dei uma última palavra para todos. Esteja aberto para ouvir, mas saiba também como falar. Mas esteja aberto para poder ouvir. Vou perguntar para os homens aqui, aos homens só. Você vai estar aberto para ouvir sua esposa? Sim. Olha, vou repetir de novo. Ela está ouvindo? Você está aberto para ouvir a sua esposa? Sim. Então, esposa, você tem agora, durante esses últimos 45 dias, 40 dias aproximadamente, a oportunidade de fazer restaurações no seu casamento, pausas. Amor, eu gostaria que você fizesse tal coisa. Posso fazer uma pergunta para a senhora? Posso fazer? Tem alguma coisa que a senhora gostaria que ele fizesse, que ele deu uma paradinha de fazer? Alguma coisinha só, uma coisinha só. Uma só, né? Não é aquela lista toda não. Do PROCON não para fazer reclamação. É uma só. Ele lavava a louça mais frequente, agora ele está parando.
Gente, aí o que a mulher... Não, estou dizendo que seja a senhora, tá bom? Por favor. É só um exemplo. Aí a mulher fica brava, porque ela falou 1, 2, 3, 4, 5, 18, 19, 36, 89, 100 vezes para lavar a louça. Exemplo, estou dizendo que seja ele. E não lavou. Eu abri mão. E eu não falo mais nada. E aí ela leva isso para o campo sentimental. Aí o cidadão chega à noite. Só que ele esqueceu que ele lavou a louça o ano inteiro. Aí o cidadão chega à noite e fala, amor, e aí? A louça tá lá. E esse caldeirão aí, tem jeito de eu colocar a minha espátula aí, minha filha? Pra dar uma mexida aí? Ela fala assim, quem? Caldeirão aqui? Meu caldeirão? Tem muito caldeirão lá para você poder lavar, que faz desde janeiro, desde o dia 12 de janeiro de 2019, você não lava uma louça mais em casa. Olha, ela marcou o dia, e ela marcou o mês ainda, e a hora. Ela consegue. E foi desde o almoço do dia tal. Coisas pequenas, repararam que são coisas pequenas? Estou usando um exemplo de maneira muito respeitosa, tá bom? Mas são coisas pequenas e simples que a gente precisa fazer uma pausa e a mulher precisa falar para ele. Agora eu vou perguntar para as mulheres: vocês estão abertas para ouvir o que o esposo de vocês querem falar com vocês nessa pausa? Sim! Aproveita, meu filho. Fala tudo que está no seu coração. Fala todos os dias que ela deu não, que ela falou que estava com dor de cabeça, dor no pé, com a unha encravada. Você fala, minha filha, mas isso faz mal para mim. Eu cheguei a um ponto uma vez, eu falei, eu falei, amor do cara, minha filha. Agiliza o negócio aí, porque o negócio está complicado para mim aqui, minha filha. Eu quero fazer você feliz, eu quero fazer você viajar nas nuvens, minha filha, mas só que você não deixa eu embarcar no seu Boeing 727, meu filho, 737. Você não deixa eu embarcar, se eu deixar eu embarcar fica difícil. Eu falo assim brincando para ela, porque fica mais fácil de eu conversar com ela, entendeu? Tava seu palhaço. Vai ter problema não, eu posso ser palhaço, mas não é bom esse negócio. E eu preciso comunicar com ela. Então, queridos, você tem 45 dias para fazer uma pausa. E essa pausa será necessária para você afiar melhor o seu machado. E aí você vai começar o ano de 2020 com uma perspectiva totalmente diferente daquela que você está terminando de 2019. Com o machado afiado e ajudando outras pessoas a afiarem também o seu machado também. Amém, queridos? Se você fizer isso, você vai ter um casamento muito melhor, muito mais abençoador e muito mais prazeroso, no nome de Jesus. Amém, queridos? Estou falando daquilo que tem sido experiência na nossa vida, todos os dias. E nós estamos aprendendo. Eu tenho que falar, vou repetir de novo a última frase para terminar. Eu tenho procurado ser um marido melhor todos os dias para ele. Tenho me esforçado. E eu sei que não é fácil, meu Deus do céu. Ela é brava, mas é da cultura dela, todo mundo da cultura dela, da família dela, tem o mesmo, os irmãos dela são iguaizinhos, gente, que coisa interessante, né? É genética. E todos eles são iguais. Aí eu falo, gente, eu sou muito de boa para viver comigo. Eu mesmo consigo viver comigo de boa. Não entendo o que eu fazer. Ela fala assim, uma vez eu estava aqui, ela falou assim, nossa, irmãos, como é difícil viver casada, né? Eu cheguei em casa. Eu falei, mulher, pelo amor de Deus, você chegou lá na igreja, falou como é difícil. É difícil viver comigo? Não, Cláudia, não é difícil viver com você. É difícil viver casada, viver... Não, mas eu estou perguntando de mim, minha filha. Eu preciso saber, dar um feedback para mim. Talvez eu esteja fazendo alguma coisa ou não esteja fazendo uma coisa que não te agrada. Não, você é tranquilo, de boa. Ai, graças a Deus. Aquele dia me aliviou hoje, mas eu fiquei preocupado quando ela falou aquele negócio aqui na frente. Mas, meu Deus, não dá nada. Então, estou ruim, então, estou tentando melhorar todo dia e não estou melhorando, não. Eu tenho que procurar melhorar, assim. Então, aos homens, melhora. Permita que Deus faça essa restauração na sua casa. Amém, querido? E você também, esposa, permita que Deus faça uma restauração também. Faça essa pausa nesse final de ano. Sente, olho no olho, vai para a pracinha, vai para um lugar que não tenha muita gente, que não tire a atenção de vocês. Sente, converse, abra-se, e depois que vocês terminarem o diálogo, nós vamos orar agora.
Porque eu tenho certeza que Deus vai restaurar e vai afiar o meu machado para mim poder ser um marido melhor. E você vai dizer para mim, eu também vou ser uma mulher melhor. Eu vou fazer aquele arrozinho para você. Eu vou lavar aquela louça para você. E são coisas pequenas que nós vamos construindo no dia a dia. Os valores do nosso casamento. Amém, queridos? Amém. E eu queria pedir de última coisa, que vocês estivessem orando. Eu tenho um projeto. E eu não sei se... Eu acredito que isso esteja dentro do propósito do coração de Deus. E eu não queria voltar à atividade de trabalho. E pelo que eu tenho ouvido da parte de Deus, eu estou entendendo que eu não vou voltar mais à minha atividade de trabalho, que é em cartório. Eu quero ficar na atividade de poder cuidar de famílias. Esse é o projeto que eu tenho para a minha vida hoje. Eu queria que vocês estivessem orando por isso. Por isso que Deus tem falado comigo de muitos lugares, ainda que eu vou e que Deus vai me levar. E eu tenho certeza que é Deus quem falou comigo, porque Deus falou isso comigo lá 25 anos atrás. E esses dias Deus falava comigo, prepara de novo que você vai viajar. Eu falei, glória a Deus, obrigado, Senhor. E eu tenho certeza que será para isso. E inusitadamente, eu não sei, tudo começou na harmonia. Tudo começou aqui, literalmente. O meu ministério com casais começou aqui. Aqui. E no final de um ano eu estou aqui. E no ano que vem, se Deus permitir, eu voltar aqui. E quando eu for para outros lugares, eu vou falar daqui. Porque é aqui que começou tudo. Amém, querido?